Hoje pela manhã nós falamos sobre o texto de Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10, texto esse que eu quero ler com você novamente daqui a pouquinho. Nós mencionamos a história de um centurião cuja fé alcançou a admiração do Senhor Jesus. E por causa disso, ele pôde então receber o milagre que ele buscava. Porque a sua fé estava baseada também em algumas coisas que são também necessárias se nós queremos agradar ao coração de Deus. Nós falamos pela manhã que a gente não sabia qual era o nome dele, mas que Deus viu que ele tinha uma atitude de coração agradável aos olhos do Senhor. Nós vimos pela manhã que ele era um homem bom, generoso, e que isso também agrada ao coração de Deus, porque o Senhor que a gente serve é bondoso e é generoso. E isso é um espelhamento daquilo que Deus espera que sejamos. Vimos também que ele era um homem que reconhecia a sua condição de pecador. Ninguém pode se aproximar de Deus se não reconhecer sua santidade e não reconhecer seu estado de depravação, porque o pecado nos colocou num estado de depravação, um estado em que as nossas vidas sempre tendem para o mal, a não ser a partir do momento em que você entregou sua vida para Jesus, e o Espírito Santo passa a ser o contrapeso da balança, e ele começa a guiar a sua vida na contramão do pecado. E nós precisamos deixar que Jesus, ele venha morar em nosso coração. Nós vimos que ele era um homem também que, mesmo sem ver Jesus, ele acreditou nele e confiou que ele tinha poder para curar seu servo. Deus espera pessoas que são crentes. E nós não estamos falando de gente que vai na igreja. Nós estamos falando de pessoas cuja fé, ela está alicerçada na palavra de Deus e não nas circunstâncias, sabe? Não nos milagres, não nas bênçãos, porque é muito fácil você crer quando está tudo muito bem, mas quando as coisas elas estão difíceis, quando elas estão desafiadoras, quando elas estão ruins, é nesse momento que você vai demonstrar se a sua fé ela é verdadeira, ela é ouro, prata ou ela é feno e palha. E nós vimos também que ele era um homem submisso à autoridade. E Deus espera que nós aprendamos isso também. Nós estamos vivendo no nosso país uma disputa política tão ruim, tão triste, né? E infelizmente, muita gente também com isso tem aproveitado para desrespeitar autoridades, para falar mal, para desfazer dos seus governantes. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles foram estabelecidos por Deus. E a gente precisa orar por eles. Eles também são homens como nós, que também são pecadores, e precisam da graça e da salvação de Deus. Não é maldizendo, não é boicotando, não é isso que vai resolver o problema do Brasil, é oração. É nós clamarmos pelos nossos governantes, porque é Deus que diz assim, agora já deu sua hora. Muda, vamos botar um outro no lugar. É Deus quem faz isso. Então a gente precisa aprender a depender de Deus e não ficar falando mal de um, de outro. Não, isso é pecado. E talvez por causa dessa falta de submissão às autoridades, é que nós estamos sofrendo tanto. Porque cada um quer dar o seu pitaco, a sua opinião, e aí ninguém caminha junto. Agora, quando nós temos alguém que está sobre nós, ele será o responsável. Quando a gente se submete à autoridade, a gente descansa. Mas quando cada um quer ser o seu comandante, todo mundo sofre. Filhos que querem dizer o que seus pais podem e não podem fazer, sabe? Os alunos que querem boicotar seus professores, e tantos assim, nós estamos vendo tanto isso na nossa sociedade. É a falta de temor a Deus,
é a falta de temor, a liderança, sabe, a justiça. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de pecado, mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aquele centurião era um homem submisso à autoridade e ele agradava a Deus. Eu quero enfatizar, portanto, 3 coisas que esse centurião também nos ensina e que eu queria que você aprendesse. Mas nós vamos ler de novo o texto que nós lemos pela manhã, de Lucas capítulo 7, dos versos de 1 a 10. Vou pedir para que coloquem também, para você acompanhar aí na transmissão. Pode, por gentileza, colocar. Então, olha o que a Bíblia diz. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem mesmo considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo a outro venha, e ele vem. Eu digo a meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa que nós vemos e que eu quero enfatizar nessa noite, está no verso 3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que ele ofereceu o melhor que possuía. Enviar líderes religiosos para falar com Jesus, na mentalidade daquele centurião, era a sua melhor oportunidade. Aquilo aumentaria as chances de Jesus ouvi-lo. Os líderes religiosos, eles eram respeitados por Jesus, que enquanto esteve nesse mundo, deu exemplo também de submissão às autoridades. Os líderes religiosos, em algumas versões bíblicas, são chamados de anciãos, que não necessariamente significam velhos, mas significam pessoas que gozavam de respeito. E eles exerciam a liderança sobre o povo, e na época dos reis, eles formavam uma espécie de conselho, de poder legislativo. Na época de Jesus, eles constituíam o sinédrio, ou seja, eles eram responsáveis pela palavra final nas questões religiosas. Por isso é que Jesus demonstra respeito por eles e aceita o convite de ir até a casa do centurião. O centurião, ele apresentou para Jesus aquilo que ele tinha de melhor. Toda a sua dedicação estava representada ao apresentar os melhores homens que ele tinha para falar com Jesus. E aí a pergunta que eu faço para você é: o que você tem de melhor? Você tem dado o seu melhor para Cristo? Você tem dado o melhor da sua vida para Cristo? Quando eu era adolescente, eu cantava no coro de adolescentes da minha igreja, lá em Niterói. Eu me lembro que regia-nos naquela época uma missionária chamada Sheila Pridemore.
E ela apresentou para nós uma cantata que eu nunca mais me esqueci, que me marca até hoje, que é a cantata Renúncia. Eu até falei para minha esposa, se nós tivéssemos como reprisar, ou na verdade apresentar aqui, reprisar para mim, né? Mas apresentar essa cantata com os adolescentes, porque ela é muito linda. Mas numa das letras, ela diz assim: dá teu melhor a Cristo, pois o melhor Ele requer de ti. Dá teu melhor, dá tudo sem temor e venha ao Senhor servir. Deus te dará de volta muito mais e bem surpreso então tu ficarás. Dá teu melhor, dá tudo sem temor e venha ao Senhor servir. Se tem uma coisa que esse momento de pandemia tem nos desafiado, é dar o nosso melhor e dar sem temor. Porque muitas pessoas se retraíram. E nós não podemos nos retrair, porque a Bíblia diz que nós carregamos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu e minha esposa e minha família pegamos Covid. Nós poderíamos ter ficado apavorados depois da situação. Ficamos, eu 16, ela 18 dias com os sintomas, e não é bom. Mas eu entendo que a minha vida não me pertence. Se Deus resolveu me manter com saúde, foi porque algum propósito Ele ainda tem para me usar. E eu preciso continuar. Eu não posso parar. Sabe, eu penso que o Senhor, Ele abençoou, sabe, aquele homem, não porque ele era um homem apenas influente, que tinha contatos com líderes religiosos, mas porque ele também era promotor do reino de Deus. Lá no verso 5 a gente vê que ele construiu uma sinagoga. E a sinagoga era naquele tempo o local onde a palavra de Deus era lida, aonde o povo de Israel ouvia as Escrituras, aonde os líderes compartilhavam as instruções bíblicas. Se existe um ponto que impede que bênçãos recaiam sobre nossas vidas, é justamente esse, é o egoísmo. É quando você passa a se preocupar apenas consigo mesmo, com a sua saúde, com a sua vida, com os seus bens, sabe? Você deixa de pensar no reino de Deus. E há um risco muito grande que a pandemia trouxe, das pessoas só se preocuparem com sua proteção e esquecerem quem é que nos protege. Lá no Salmo 127 vai dizer exatamente isso. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha aqueles que a protegem. Não é você que vai se proteger. Tem muita gente pegando o coronavírus sem sair de casa. Mas as pessoas estão vivendo pelo medo, muitas vezes. O egoísmo nos afasta das bênçãos, como disse Tiago 4,3, quando pedem não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar apenas em seus prazeres. Eu entendo que as maiores bênçãos não estão nas coisas que nós recebemos, mas sim no poder ver Deus agir. E como é maravilhoso quando nós podemos ver Deus agindo, só que a gente só vai ver Deus agindo quando a gente se expuser. Eu olho para o trabalho do Café Solidário, por exemplo. Flavinho está aqui, que lidera a equipe. Pastor Erno, que dá um apoio junto lá. Timóteo, que já está todo mundo conhecendo como o carro, né, do Café Solidário, é um Fiatzinho vermelho. Então, quando o Fiatzinho não vem, já perguntam, mas hoje não vai ter, né? Mas o que é o Café Solidário? É exatamente esse trabalho com moradores de rua, que é pessoas que têm mais dificuldades de higiene do que eles. Mas se não fossem por essa equipe corajosa, já não teríamos tirado, pelo menos foram 4 ou 5 das ruas, né? 5 pessoas resgatadas. E não apenas 5 pessoas resgatadas, mas uma multidão de gente ouvindo a palavra de Deus.
sendo alimentados em tempos de fome, sendo aquecidos em tempos de frio, sendo salvos de suas crises emocionais, muitas vezes que colocaram eles naquela situação, porque existem pessoas corajosas que vão até lá. Sabe, isso somente é possível quando nós deixamos de pensar apenas em nós mesmos, nos nossos problemas, nos nossos medos, nos nossos desejos, e passamos a pensar no próximo, que também precisa de Jesus. Aí nós temos a finalzinho lá de Marcos, que fala exatamente isso: quando você está em missão, você tomará coisas venenosas e isso não te fará mal. Deus protege aquele que está em missão. Tem uma coisa que eu ouvi da Junta de Missões Mundiais, é que nenhum dos missionários se perdeu. Nenhum dos missionários se perdeu. Estão todos servindo no campo ainda. Meus irmãos, essa é uma das principais razões, inclusive, pelo qual eu resolvi retornar os cultos presenciais. No YouTube, por exemplo, nós temos como acompanhar o grau de envolvimento das pessoas. E a gente vê que as pessoas online ficam bem pouco tempo, 10, 15 minutos. Rapidinho, alguma outra coisa toma atenção. E ela que estava ali, podendo ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus, daqui a pouco sai e vai ver um outro vídeo que não tem nada a ver. Sabe, após um ano de virtualização, cultos online, videoconferências, que são bênçãos, são ferramentas, são recursos, mas parece que tem cansado as pessoas. As pessoas, muitos deles têm perdido interesse ou se acomodaram no conforto do seu lar. E a gente não pode permanecer. Há uma fadiga mental com a virtualização das coisas. Quantos alunos hoje que estão tendo aulas virtuais, sabe, não debruçam o travesseiro em cima da mesa e dorme na hora da aula da professora? Porque não aguentam mais. Estão cansados, e só Deus sabe, e a nossa equipe também sabe o trabalho que nós temos para poder fazer tudo isso aqui funcionar, para poder transmitir para você uma mensagem apenas, um momento de culto, um momento de lembrança, e muitas vezes tem gente que não dá esse valor. Nós precisamos de proximidade, portanto, nós precisamos estar juntos, nós precisamos de gente, não pode não parecer, mas só estar aqui não é bom, irmãos? Não traz um conforto, poder, pelo menos, ainda que a gente veja assim, poucas pessoas, mas o fato de você ter alguém do seu lado, não te dá, por mais que você ainda não possa abraçar, sabe, só olhar com o olhinho, só fazer um joinha, né, João? Dá um joinha lá para o João, para a Delphi, só ver, como já traz uma alegria. Sabe, a vida precisa continuar, com ou sem pandemia, irmãos. Ninguém sabe até quando essa situação durará. Ah, pastor, eu vou esperar a vacina. Mas quem disse que a vacina vai dar o 100% de resultado? Quem te disse isso? Quando começou a pandemia, muitos médicos sabiam muita coisa. E cada um dava os seus prognósticos. Foi por meio do caminho, já não sabia mais nada. Agora surge a esperança da vacina, mas quem disse que o homem tem controle? E se Deus quiser que permaneça? E se Ele quiser que as vacinas falhem? Você vai deixar de viver? Ou você vai continuar caminhando e confiando nele? Sabe, nós não podemos viver numa paranoia midiática que nós estamos vendo nos nossos dias. A mídia tem feito um desserviço para a população. Infelizmente, o que eles têm feito é só divulgar tragédias, só divulgar desgraça, e as pessoas estão com medo.
Sabe, mas nós precisamos começar a olhar para as bênçãos. Muitos estão escravizados pelo medo, mas nós cristãos precisamos nos lembrar que é o nosso Senhor que tem o domínio, que tem o poder, que tem a autoridade sobre vida, sobre morte, para determinar quem é curado, para determinar aquele cujo tempo chegou ao fim. É Deus quem tem a autoridade. É Deus quem tem o poder, o domínio, a força, a majestade, é dele. Eu tenho que olhar para o Senhor. Cada hora nós vamos ter uma notícia diferente nesse mundo, mas se você mantém o seu foco na palavra de Deus, sempre estarás seguro. Eu fico preocupado com os cristãos que têm sido marcados pelo negativismo, só promovendo apenas informações que não trazem esperança nenhuma. Nós somos possuidores de uma mensagem de esperança. Nós precisamos continuar focados na missão, oferecendo a Deus o melhor das nossas vidas, dos nossos dons, dos nossos talentos. E nós não podemos fazer isso se estivermos dominados pelo medo. O centurião sabia que os romanos dominavam os judeus, que os judeus eram seus escravos, mas o seu temor a Deus o levou a contrariar a sua própria cultura. O seu temor a Deus o levou a promover a cultura judaica. Ele foi um homem que corajosamente se posicionou. Ele traiu as tradições de Roma por temor a Deus. Um romano construir uma sinagoga era a mesma coisa que você dizer que o seu escravo tem mais valor. Esse é um tempo em que nós precisamos de pessoas corajosas, pessoas que se levantem para levar esperança. Esse é um tempo que eu não estou falando aqui de imprudência, tá? Por isso nós estamos aqui todos de máscaras, estamos aqui nos cuidando, mas de pessoas que corram riscos calculados, porque o Evangelho, ele precisa continuar sendo difundido. O reino de Deus, ele precisa de pessoas tementes a Deus e corajosas. Eu queria lembrar um texto da palavra de Deus que está em Romanos 14, verso 8. Eu queria que você lesse comigo agora, você que está em casa também, leia junto. Vamos lá? Se vivemos, vivemos para o... Se morremos, morremos para o... Assim quer vivamos... Quer morramos, o que é? Pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor. Você tem consciência disso? Você de fato pertence a Deus? Se você pertence a Deus, a ordem continua: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Se você pertence a Deus, a ordem continua: não desprezem os dons que há em ti. Se você pertence a Deus, a palavra de Deus continua valendo. Nós não recebemos espírito de covardia, mas de ousadia, moderação e poder. O melhor que nós podemos dar a Deus é a nossa própria vida. Os discípulos de Cristo não tiveram medo de morrer por causa do Evangelho. E nós? Vamos ficar escondidos até quando com medo? Nós, como cristãos, precisamos mostrar o Evangelho ao mundo. Volto a dizer, não estou falando de ser imprudente. Estou falando de ter atividade, de ter atuação na sociedade. Estou falando de que nós precisamos nos lembrar que nós temos uma missão que é muito mais grandiosa.
Nós olhamos para médicos e enfermeiros e nós os amamos. Nós os admiramos, porque eles estão na linha de frente ali. E muitos deles, sob risco de contaminação muito maiores do que nós. Mas e nós que temos a mensagem que é capaz de dar a vida àquele que morrer? Nós vamos ficar escondidos? Qual é o nosso chamado? O centurião contrariou sua cultura, correu risco, mas ele agradou o coração de Deus, alcançou a admiração de Jesus. Segunda coisa que a gente vê, se você quer conquistar a admiração do Senhor Jesus, abra sua vida para Jesus. Olha o que aquele centurião, ele permitiu que Jesus conhecesse toda a sua intimidade, sua vida por fora e por dentro. E ele disse: Senhor, eu não te incomodes, pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso eu nem mesmo me considerei digno de ir ao teu encontro. O centurião aquele provavelmente fazia alusão às tradições romanas, aos seus deuses, aos seus rituais pagãos e imorais, porque os romanos eles eram tão imorais, seguiam tanta imoralidade como os gregos. Bem como as atrocidades, porque os romanos eles eram cruéis. Eles eram pessoas, eram um tipo de exército que eles venciam, derrotavam o inimigo pelo medo. Eles faziam atrocidades quando eles conquistavam uma determinada nação para subjugar aquele povo pelo medo. Por isso eu entendo que aquele homem se demonstrou muito consciente diante de Jesus, quando ele disse: não entre na minha casa, Senhor, eu não mereço te receber. E ele também demonstrou uma coisa, que ele via Jesus como Deus. Ele via Jesus como alguém santo. Ele via Jesus como deveria ser visto, e ele mesmo também se viu como um homem pecador que não era digno de recebê-lo. Ele revelou que o seu coração era capaz de adorar em espírito e em verdade, conforme Jesus ali afirmou: são estes os adoradores que o Pai procura. Homens conscientes, mulheres conscientes, que adoram a Deus em espírito e em verdade, que são conscientes de que não são dignos da sua presença, por causa dos seus pecados. Tenta imaginar essa história. Havia um rapaz que ele tinha muitos problemas. Constantemente, nas suas orações, ele pedia para Jesus visitá-lo no seu sofrimento. Um dia, quem bateu a sua porta foi o próprio Jesus. E ele, maravilhado, ele convidou Jesus para entrar, sentou-se na sala do sofá e pediu que Jesus se sentasse ali ao lado dele. Na mesinha de centro se encontrava uma Bíblia que estava ali aberta no Salmo 91. Numa das paredes estava pendurado, bordado, no Salmo 23. Na outra parede estava lá o quadro da ceia do Senhor. E aquele jovem disse: Senhor Jesus, eu em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dizer que é uma honra recebê-lo na minha casa. Conforme o Senhor deve saber, eu estou passando por inúmeras dificuldades, eu preciso muito da sua ajuda. Então aquele filho foi interrompido por Jesus, e antes mesmo que ele continuar a sua explicação, Jesus interrompeu e falou assim: olha, antes de nós conversarmos sobre os seus pedidos, eu gostaria de conhecer a sua casa. Onde é o lugar que você dorme? No mesmo instante, aquele rapaz se lembrou que no quarto o computador estava ligado e aberto em alguns sites que não eram muito recomendáveis. E ele se colocou à frente da porta e falou: não, Senhor, não entra aqui não, porque o meu quarto não está arrumado,
está muito bagunçado. Não entra não, eu tenho vergonha de mostrar o meu quarto. Tá bom? Jesus disse, ok. Onde é o lugar que você toma banho? Novamente o rapaz se lembrou que no banheiro tinha algumas revistas, tinha algumas coisas ali que não deveria. E ele rapidinho, não Senhor, eu acabei de tomar banho, está tudo molhado aqui. É melhor o Senhor não entrar. Está uma bagunça lá dentro. Tá bom, Jesus falou. Então aonde é a cozinha? E o rapaz se lembrou que na cozinha ele tinha dentro da pia algumas garrafas de bebida. E ele disse, Senhor, desculpa, mas eu prefiro não, a minha cozinha está vazia, eu não tenho nem nada para oferecer para o Senhor, então eu vou ficar meio constrangido. Vamos ficar aqui nesse sofá mesmo, vamos conversar um pouco. No mesmo instante, um barulho interrompeu a conversa, era alguém que batia furiosamente na porta, estava ali, chamando a atenção. O rapaz então se levantou assustado para ver quem era, ele abriu a porta desconfiado, ele viu que era o diabo. E aí ele disse, sai da frente, eu quero entrar. E aquele rapaz ali gritou, não, de jeito nenhum, você não vai entrar aqui. E com muita dificuldade ele conseguiu botar o diabo para fora e fechar a porta. Cansado, o rapaz voltou para a sala e continuou. Então, Jesus, como eu estava dizendo, mais uma vez a conversa foi interrompida, um barulho forte lá na janela da cozinha, batendo. O rapaz então foi ver e se deparou novamente com o diabo ali tentando entrar. Ele falou, agora não tem jeito, eu vou entrar. E ele disse, não, você não vai entrar. E ele tentou trancar a janela ali, empurrou mais uma vez e fechou a janela. E ele tentou continuar a conversa com Jesus e diz, desculpe, Senhor, a interrupção. Conforme eu lhe dizia, e outra vez, lá na porta dos fundos, próximo do quarto, se ouvia um barulho como se alguém quisesse arrombar. Era novamente o diabo dizendo, eu quero entrar. O rapaz ele já estava exausto. Ele lutou com o que ele conseguiu para mantê-lo do lado de fora. E ao voltar contrariado, ele disse a Jesus, eu não entendo. O Senhor está na minha casa. Por que que o diabo fica insistindo em entrar? Jesus então respondeu, sabe o que é, meu filho? É que na sua casa você só me deu este cômodo. Na sua casa você só me deu a sala. Muitas vezes é assim que acontece nas nossas vidas. Nós entregamos a Jesus só uma parte dela. Então nós lutamos e não vencemos, porque nós escondemos as áreas preciosas, escondemos outras áreas da presença de Jesus. Aí você não consegue vencer o seu orgulho, porque você só dá para Jesus uma parte da sua vida. Você não consegue vencer seus vícios, porque você só dá para Jesus uma parte da sua vida. Você não consegue vencer seus pensamentos, suas crises emocionais, porque você só dá para Jesus uma parte da sua vida. O resto fica com você. O resto você tenta controlar, você tenta resolver e não vai conseguir. Quando nós convidamos Jesus para vir à nossa casa, a primeira coisa que constatamos é que não merecemos a presença dele. Não merecemos. É diante de Jesus que nós percebemos quão pecadores nós somos. E por isso muitos fogem de Jesus. Mas também é diante de Jesus que nós percebemos o quanto Deus nos ama e nos quer. Quão valiosos nós somos para Ele. Jesus, Ele quis ir à casa do centurião. Ele não foi só porque os líderes o chamaram, mas Ele quis ir. E hoje não é diferente, Jesus Ele também quer estar na sua casa. Mas você precisa abrir seu coração, precisa dar-lhe o acesso de toda a sua vida, não apenas uma parte, para que Ele possa operar livremente e possa curá-lo, possa ajudá-lo, possa restaurá-lo. O que é na sua vida que você precisa render a Jesus?
suas vontades, seus sentimentos, suas preocupações, suas ansiedades, seus questionamentos. O que você precisa render a Jesus? E finalmente, Jesus se admirou daquele centurião, porque ele reconheceu a autoridade da sua palavra. E eu acho interessante o que diz o verso 8. Ele diz assim: uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra. Uma. Ele não pediu para Jesus dizer o Salmo 91. Ele não pediu para dizer o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e tal, não. Ele só pediu para Jesus dizer uma palavra. Isso me faz lembrar que quando o Senhor criou esse mundo, Deus também começou com uma palavra. Ele disse: haja, e houve. Agora, Jesus também, ele é interpelado para dizer uma palavra. E ele reconhecia que ele era Deus. É interessante nós notarmos que em nenhum momento o centurião, ele aparece diante de Jesus. Em nenhum momento ele está diante de Jesus. Primeiro ele manda os líderes religiosos. Depois ele manda os seus amigos. E mesmo à distância, sem nem mesmo tê-lo visto, sem saber quem era Jesus, a gente fica curioso, né? A gente fica pensando: ai, como eu for para o céu, a primeira pessoa que eu quero conhecer é Jesus, eu quero estar lá perto dele, eu quero saber como ele é, eu quero ver a sua face. Como tinha uma canção, né? Verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Tinha uma canção antiga, né, que cantava assim. Mas aquele centurião não se importou com isso. Ele não se sentia digno. Mas ele ouviu falar de Jesus e creu. Ele creu na autoridade da palavra de Jesus. Conta-se que um missionário se propôs a traduzir o Evangelho de João para o dialeto local de uma tribo que estava evangelizando. Mas ele se deparou com uma enorme dificuldade para encontrar qual seria a melhor expressão daquele dialeto para a palavra crer. Falou: como que eu vou explicar crer para essa tribo? E ele continuou ali fazendo seu trabalho, e sempre que chegava o momento em que ele tinha que traduzir a palavra crer, ele pulava. E ele continuava até que ele pudesse encontrar um significado para aquela palavra. Um dia, um estafeta, quem sabe o que é um estafeta? Sabe, Timóteo? O estafeta era um carteiro, um tipo de carteiro antigo que ia a cavalo, um mensageiro, que levava, né, as informações de um lugar para outro. E aquele estafeta, ele chegou ao acampamento ofegante, depois de ter percorrido uma grande distância com uma mensagem muito importante. Depois que ele entregou aquela mensagem, ele caiu completamente exausto numa maca que tinha próximo assim, e ele balbuciou, falou baixinho uma frase que parecia exprimir tanto a sua grande canseira, quanto a sua alegria de encontrar ali algum lugar confortável para ele relaxar. O missionário, que nunca tinha ouvido aquelas palavras, ele que era o intérprete do dialeto, ele perguntou para alguém que estava próximo e falou assim: olha, o que esse homem falou? Que expressão foi essa que ele usou? E alguém virou para ele e disse: ele disse o seguinte: cheguei ao fim de mim mesmo, por isso eu vou descansar aqui. Vou repetir, ele disse assim: cheguei ao fim de mim mesmo, por isso eu vou descansar aqui.
E o missionário, ele exclamou e agradecendo a Deus, ele falou: louvado seja Senhor, porque é exatamente esta expressão que eu preciso para a palavra crer. Crer é pôr um fim a si mesmo para descansar no cuidado de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo: eu cheguei ao fim de mim mesmo, não é mais a minha vontade, não é mais os meus planos, não são mais meus sonhos, mas agora eu vou descansar na condução de Deus na minha vida. É esse tipo de crer que Deus está nos chamando a ter nesse tempo que estamos vivendo. Tem a ver com reconhecer a autoridade de Jesus. Quando as palavras de Jesus têm mais valor que os meus pensamentos e desejos, que a minha vontade, é então que eu encontro descanso. Porque quando nós nos submetemos à autoridade, os fardos são transferidos. Um soldado, por exemplo, numa guerra, ele não vai ser sentenciado ou condenado porque ele matou um outro soldado. Se alguém tiver que ser punido, será o seu comandante, porque ele estava ali só obedecendo ordens. E quando você está obedecendo ordens, quem é responsável é quem deu a ordem. Quando nós estamos falando de crer, é exatamente isso. É pôr fim à minha vontade para me colocar em obediência à palavra de Deus, e então eu posso descansar tranquilo, porque a responsabilidade não é minha. Agora, quando você resolve fazer a sua vontade, a responsabilidade é sua. Se você reconhece a autoridade da palavra de Deus, então entenda o que Jesus quer dizer quando ele diz, eu quero citar aqui alguns textos bíblicos para você. Mateus 6, 19 a 21. Olha o que diz lá esse texto, pode colocar aí para mim. Não, dá para ler aí? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu falo que se tem uma coisa que essa pandemia tem nos ensinado é a não ficar preso ao materialismo. Porque ninguém sabe quem vai e quem fica. Ninguém sabe o que será dos seus bens. Você hoje está bem, mas amanhã pode não estar. E aí você está tão apegado aos seus bens materiais, seu coração aprisionado, você até arruma briga com a sua família por algumas coisas. Sabe, queridos, vamos aprender a lição de Deus. Também quando a palavra vai dizer lá em Mateus 6, 25, versos 32 e verso 33 também diz assim, olha, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Repito, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Pois os pagãos, os incrédulos, aqueles que não temem a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe o que é isso aqui? Que é a proteção, que é o cuidado de Deus, que é as bênçãos dos céus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ou quando ainda afirma, a Bíblia diz em Lucas 18, 29 a 30, fala assim, eu digo-lhes a verdade, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Foi a confiança do centurião na palavra de Cristo que possibilitou
a operação do poder de Deus na sua vida e na vida do seu servo, que imediatamente foi curado. Eu quero encerrar aqui essa mensagem dizendo: você só vai poder chamar a atenção do Senhor Jesus se oferecer o melhor que possui, se abrir sua vida para Jesus e se reconhecer a autoridade da sua palavra. A igreja de Jesus goza de privilégios que os de fora não têm. Vocês são chamados de amigos de Deus. Sejam agradecidos, lembrando que todas as coisas que nós precisamos vêm das mãos dele. Por isso não é o patrão no trabalho, não é o pastor na igreja, não é ao irmão, não é ao amigo ou à família que vocês têm que procurar agradar. Procurem tudo que vocês fizerem a conquistar a admiração de Jesus. Porque quando vocês começarem a viver dessa forma, vocês vão começar a viver o melhor de suas vidas. Essa é a fé que chama a atenção de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar na palavra que foi trazida para você nessa noite. O Espírito Santo falou no seu coração. É a hora de você responder a esse chamado de Deus para você. É a hora de você corresponder e deixar que o Espírito de Deus conduza o seu viver. É hora de começar a ter coragem e não viver amedrontado pelo medo, pelo domínio de trevas que vive esse mundo. Sua vida não te pertence. A sua saúde não é você que cuida. É Deus. A sua proteção não vem de suas próprias mãos, nem o seu sustento, mas vem de Deus. Por que viver amedrontado? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E precisamos dar o nosso melhor a Ele. Senhor Deus, que nós possamos viver com a mesma fé que aquele centurião demonstrou. Que nós possamos obedecer à voz de Jesus. Possamos entregar a Ele inteiramente a nossa vida. Que nós possamos dar o melhor de si mesmos para a glória do Senhor. Senhor meu Deus, só o Senhor sabe o que cada coração aqui possui. O Senhor olhou para o coração do centurião e a sua atitude o agradou. Mas se tu olhares para os nossos corações nesse momento, as nossas atitudes, será que serão agradáveis ao Senhor? Talvez nós precisamos, como aquele centurião, reconhecer nossa condição de pecadores e nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão pelas nossas atitudes, para começar a viver uma vida que seja agradável a Ti, Senhor. Ó Deus, sei que o Senhor nos ama e sei que todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo estão sob Tua supervisão. Que nós não nos deixemos abalar, mas possamos cada dia mais confiar, rompendo em fé. Tem que ser a nossa atitude. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.